Nesses dois últimos vídeos eu fiz uma espécie de review pessoal sobre cada um dos álbuns do Yoon Lee. Eu fiz a review da estética de cada álbum e de cada faixa de álbum de uma maneira geral. Mas sempre que dava eu botava um pouco da minha interpretação sobre cada música, eu botava a minha visão sobre. Então às vezes a música nem era tão da hora assim, só que eu tentava deixar ela melhor porque eu gostava. A minha intenção com esses vídeos é essa. Ao mesmo tempo mostrar o quanto que eu gosto, o quanto que eu admiro a arte dele, tentar repassar as lições de moral que ele quer dizer com a música. Então, já que eu tô fazendo uma espécie de uma review pessoal e falando como que essa minha relação com a arte do Yoon Lee, eu quero que vocês imaginem uma certa linha de tempo de como me foi apresentado o 13 Lentes de um Final Feliz. 17 de agosto. Bons tempos. A catequese combinou que se o Yoon Lee lançasse o álbum Bons Tempos, que já estava tendo uma certa prévia que tinha no YouTube, a gente ia se reunir e ver todo mundo junto, pela primeira vez. Até que dia 9 de agosto o Yoon Lee lança no canal dele o trailer com a data do lançamento. Então chega dia 17 de agosto, o Silvio Santos é fumado e lá vai eu pra Nova Santa Rita ouvir o álbum com os Casas. Álbum muito bom, o álbum era bom, e até que chega dia 18, 19 de agosto, eu não sei o dia muito bem, mas eu tava cagando vendo um vídeo do Vito conversando com o Lil Wei e com o Hakuro sobre a produção do Bons Tempos, e até que isso me aparece. E é por isso que o Beef não tá ligado? O Beef tava no Validation, no foco do Validation, e aí por que ele não tá nesse agora? Porque eu já tô pra lançar um com ele no final do ano, né? A gente já tá estudando as ideias e tal, pro Real Validation 3. Ali eu enlouqueci, ali eu fiquei louco, pensei, porra, 2 álbuns em um ano só. Eu fiquei muito hypado pro lançamento de mais um álbum, o álbum do fim do ano, que ele ia produzir com o Beef. Eu pensei, porra, mais um álbum. Então ali por setembro, outubro, eu fiquei hypando muito. Caralho, Validation 3. E era engraçado que eu ficava na escola e de vez em quando eu chegava meus amigos e falava, ó, essas horas eles estão produzindo Validation 3, hein. Dia 23 de outubro, a tarde mais histórica de todos os tempos. Eu tava indo pra escola normalmente, a minha escola fica atrás do shopping da cidade, e quando eu cheguei na escola era cedo demais, então eu pensei, cara, se minha namorada já tá no shopping comendo com a amiga dela, eu vou lá fazer uma companhia pra ela. Então lá fui eu pro shopping de São Leopoldo. Pra levar pra essa casa em Novo Hamburgo. Esse é o meu mundo. O shopping, estacionamento de um shopping. Esse é o meu mundo. Em São Leopoldo. E como a gente já tava no shopping e precisava comer alguma coisa rápida, a gente já aproveitou pra comer o nosso último fast food, antes de ficar 14 dias isolados no meio do mato, né? Já que a gente não tinha nem ideia de quão perto da civilização a gente ia estar, que dirá se ia ter algum fast food por ali. Esse é o meu mundo. Sentou um segundo aqui. Quando eu tava indo pra praça de alimentação, eu fui pelo estacionamento, e um colega meu tava vindo junto. Eu fui lá, cumprimentei ele normalmente, e ele falou, tu conhece um cantor Beef? Daí eu pensei, sim, eu conheço o Dr. Beef. Na verdade, o Beef que produz junto com o Vito. Por quê? Ele falou, cara, esse cara tá no shopping hoje. Eu não sei se é esse mesmo que tu disse, mas acho que é. Eu não botei muita fé, ele falou que os caras tava se vestido, parecia com roupa de roqueiro, não entendi porra nenhuma. Eu pensei, tá, não, então não é. E lá fui eu pra praça de alimentação pra ver se realmente o Beef, o cantor Beef, tava lá. Quando eu cheguei na praça de alimentação, eu fiquei olhando de um lado pro outro, primeiro pra ver minha namorada, segundo pra ver o Beef, e eu vi o Beef. E eu pensei, caralho, que histórico. E eu olhei assim pra ele e pensei, mano, será que é ele mesmo? Caralho, será que é? Será que eu chego? Como é que eu chego? Eu pensei, mano, só se vive uma vez. Vou lá e foda-se. Já fui com a câmera ligada pra tirar uma foto e eu fui em direção a ele. Eu já tava planejando o roteiro na minha mente e falar, oi, desculpa, com licença, tu que é o Beef? E eu tava, enquanto eu chegava mais perto dele, eu já tava quase que já falando, sabe? Eu cheguei nele e falei, opa, tu que é o cantor? Eu olhei pro lado, tava o Vitor.
Sabe? Olha com quem eu tô, viado. Literalmente ele. Manda a catequese se fuder aí. Tamo junto aí, não sei quem foi, mas é isso aí. É o meu grupo de amigos, cara. Ah, tá. Cara, nossa. Galera, beijão pra vocês. Mano, eu literalmente tô fazendo um vídeo sobre Validation, Bittersweet Memories e bons tempos, mano. Caramba, pô. Cara, puta merda, mano. A gente tava produzindo agora um novo. Um novo? Isso que a gente veio. Ah, cara, A meu gente veio de Deus, viagem mano. pra fazer o álbum. Cara, tô sem palavras, mano. Enfim, daí aconteceu esse vídeo aí que vocês viram, acho que umas 3 vezes já nesses vídeos que eu lancei. E esse dia aí foi bem histórico, fiquei bem feliz, chorei. 14 de dezembro, a maior depressão de todos os tempos. Tava eu em uma tarde normal pensando sobre a gente ir reagir ao álbum, até porque já tava chegando dezembro e ele ainda não tinha lançado, e eu tava ficando louco especulando que dia que ia cair o álbum, e eu fiz até uma teoria, e eu falei que ia cair dia 13, por quê? Eu não me lembro exatamente qual álbum, mas acho que o Validation caiu dia 16 de dezembro e o Bittersweet Memories caiu dia 19, alguma coisa assim. Então eu pensei, segundo a lógica da matemática, vai cair dia 13. Só que já tinha passado dia 13, eu já tava ficando louco, mas ainda assim eu combinei com a galera da catequese que quando o Vitor lançar o lançamento do álbum, a gente vai parar, a gente não vai escutar nada e a gente só vai escutar quando tiver todo mundo junto, igual a gente fez em bons tempos. Até que a Giovana, uma das nossas amigas, falou que esse era o último álbum do Vitor e que ele tava se aposentando. Eu não entendi nada e daí eu pensei, cara, onde é que tu viu isso? Daí ela foi lá e me mandou um link do Twitter que tinha esse vídeo aí. Caso eu não tenha mostrado o vídeo, não tenha achado, era um vídeo dele falando que ele não queria mais ficar produzindo música, que ele já tinha se enjoado e que ele ia focar mais em outras coisas. A depressão que me bateu esse dia foi incrível. Eu tava triste, pensando, porra, ele vai se aposentar, nunca mais vou ter música dele. Daí eu só hypei mais ainda do Validation 3, até porque eu não sabia o nome do álbum ainda. Só hypei muito mais porque, cara, esse vai ser o último, esse tem que ser foda. 17 de dezembro, nunca paro. Tinha chegado em casa depois de um Basca noturno, normal. Ah, e um fato que eu não comentei. Quando eu tava ficando louco em questão de quando que o álbum ia ser lançado, eu desativei todas as notificações do meu YouTube, porque cada notificação que apareceu eu pensava, caralho, será que não é o álbum? E nunca era. Então eu pensei, cara, eu desabilitei todas as notificações no meu YouTube, eu só deixei do canal do Gema Please e do Yunli, pra se caso aparecesse uma notificação do YouTube, eu tinha certeza que era do álbum. E quando eu cheguei em casa depois do Basca Noturno, tinha uma notificação do YouTube, dito e feito. Tinha 13 lentes de um final feliz, 20/12. Levantando da cama e fazendo várias paradas, só tô aqui pra garantir que cê faça o seu. Movimento nunca paro, só quem pode isso sou eu. Movimento não aguardo, sei que a vida me escolheu. Movimento nunca paro, só quem pode isso sou eu. Movimento não aguardo, sei que a vida me escolheu. Naquele momento eu fiquei louco e depois daquela que eu vi aquela notificação foi quando eu gravei o primeiro take do react do álbum 13 Lentes de um Final Feliz. E daí eu só fiquei muito louco, fiquei feliz pensando, caralho, o álbum é foda só por causa dessa música, mano, cê é louco. Cheguei no grupo da catequese e falei, galera, dia 20/12 vamos se reunir. Ou melhor, dia 21/12, porque 21 era sábado. E daí a gente ia poder se reunir. Enfim, todo mundo viu junto ali o último álbum dele. E esse álbum foi muito importante pra mim e pra todo mundo que tava naquele react. Todo mundo vendo junto a última dança de um dos artistas que a gente mais gostava. E por mais que foi difícil aceitar o fim, foi necessário. Esse álbum foi feito para decretar o fim da carreira do Yunli e dizer a importância que é um ponto final, não só na música, mas na vida. O Yunli, no auge da carreira dele, achou que já tinha cantado tudo que tinha para cantar, e se ele seguisse fazendo músicas pro alter ego do Yunli, ia ficar repetitivo e genérico. Algo que eu pensei sobre foi que Breaking Bad é considerado uma das melhores séries já feitas, e tem muito motivo para ser considerada, mas todo mundo diz que o final dela é muito bom. Quando a série tava no auge dos espectadores e na melhor temporada, o Vince Gilligan se preocupou mais em dar um final digno pra série do que extorquir mais dinheiro da série e consequentemente tornando a série menos incrível ou mais genérica. Todo mundo fala que Game of Thrones é uma boa série, mas sempre dizem que o final é ruim. Sei que é complicado comparar uma série com um álbum ou com uma carreira musical, mas pra toda arte tem que ter um final digno. Um filme com um final ruim é um filme ruim.
Então toda essa pressão de ser o melhor álbum da trilogia pesou pra eles. Dito isso, eu quero que tu se ponha no mesmo sofá onde nós estávamos, sala escura, todo atento na TV, a última dança vai começar. E vamos recapitular os últimos álbuns. Validation veio da necessidade de ser bom e o primeiro de todos, em busca da validação. Bittersweet Memories é o campo mais calmo, a liberdade de fazer o que quer e diz sobre o poder das lembranças. E 13 Lentes de um Final Feliz é o fim de tudo e a essência de uma boa arte. Tamo de volta, quebrando tudo com o pé na porta. Então me solta que eu tô louco tipo Galileu. Achei um jeito diferente de ver tudo à minha volta. Se você não entendeu, isso é problema seu. Eu quebrei corrente, tô de prova que o futuro é descanso pra quem já correu. Eu me inspirei nos que eu ouvi e ouvi uma troca. Hoje falam que trabalham porque ouviram um som meu. Levantando da cama e fazendo várias paradas. Só tô aqui pra garantir que cê faça o seu. Movimento nunca para, só quem pode sou eu. Movimento não aguardo, sei que a vida me escolheu. Movimento nunca paro, só quem pode isso sou eu. Movimento não aguardo, sei que a vida me escolheu. E mais uma vez, a intro do álbum que demarca o primeiro instrumental do projeto. Mas eu não posso falar muito porque o Carlos tem algo a falar. Muito bom dia pra você, ouvinte da Sucesso FM, que está agora sintonizando aqui na Rádio da Música para ouvir o lançamento mais novo dele, Yoon Lee, e o seu álbum 13 Lentes de um Final Feliz. Mas antes, eu gostaria de falar diretamente com você, ouvinte. Não é engraçado como às vezes a gente tem que se esforçar para ser ouvido, como eles te fecham a porta até que você encontra a fama e aí eles te chamam de amigo? Mas não comigo, eu prefiro ser ignorado do que ser convidado pra esse circo. Yoon Lee na voz, Biff e Luan na produção, Hakuro no instrumental. Cê tá sentindo no ar? Eu acho que ultimamente eu tô entendendo que é sonhar. Mesmo de olho aberto eu tô vendo uma miragem. Ver meus amigos sorrindo é uma bela imagem. E de uma hora pra outra, a calmaria de Ao Revoar sai pra um instrumental alegre de carruagem. Aqui nós já vencemos e nem teve carruagem. Aqui nós já vencemos e nem teve carruagem. Como o nome do álbum diz, vai ter 13 formas de como ver um final. Vai ter os lados tristes e felizes. Mas Carruagem serve pra abrir esperança pro resto do álbum pra dizer que não vai ser só tristeza. Carruagem é sobre um final onde cada um vê onde foi importante pra caminhada em geral. São as considerações pra cada um que esteve junto com ele. Isso no começo do álbum. É tipo brindar no começo de uma festa. E eu sinto isso pelos momentos que ele diz. Então desce um champanhe pro amigo que pagou as contas, pra todos daquela mesa, pro amigo do outro lado, agradecendo o esforço recompensado. E se o teu não foi, ainda vai ser. Ainda vai ser visto. Corta um pedaço desse bolo, pelo amor de Deus. E aproveitando o brinde, por que não brindar a si mesmo? Sempre mantendo o pé no chão, mas é importante ter o autoconhecimento de algo que tu fez. E o poder de ter o orgulho de dizer que tu fez parte disso. E eu, como fã do Yoon Lee, é gratificante ouvir essa última estrofe. Ele tendo o conhecimento de que ele é a cabeça por trás de toda essa comunidade. Então me chama de Charlie Xavier, que eu tô careca de saber que eu juntei os X-Men dessa nação. Não tem vingança, é aliança dos Vingadores. Eu sou Nick Fury, te convido pra reunião. Nem precisa de introdução, cê já sabe quem te fala mesmo sem apresentação. Então recusa imitação, que essa produção de coração. Só solta logo esse refrão. Se o final é importante pra arte, o começo também é. E Carruagem é um dos melhores dentre os 3 álbuns. Na verdade, na minha opinião, eu acho que a primeira música dentre os 3 álbuns ficaria uma disputa séria entre Carruagem e O Filho Pródigo, porque pra mim, pelo menos, Rumo à Vitória tá disparado em primeiro lugar. That's the dream that I had ever since I was 15. Be the best, be the test, the success, never resting. I'm possessed by the big screen. Make it rain, make it rain, rain, rain. That's the dream that I had ever since I was 15. Be the best, be the test, the success, never resting. I'm possessed by the big screen. Make it rain like a cash machine. Quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu quase chorei. Seja pelo instrumental, pelos vocais ou principalmente pela letra.
Letra essa que me dá até uma dor de ter que pôr minha voz por cima delas, explicando o porquê delas serem incríveis. Mas eu sempre tento pôr as melhores partes. E eu tô falando de agradeço. Ei, bom dia ou boa tarde pra você. Pra mim é boa noite, logo mais você vai entender. Esse é o começo de um adeus. Essa música diz sobre agradecimentos, sobre aceitar o fim e principalmente sobre amadurecimento, percebendo que agora que no fim tá muito diferente desde que começou, mas ele segue ali pro apoio. Cê pode contar comigo, que eu conto contigo. Eu sou seu amigo e nada mudou. Amar também é deixar, chorar, cair, levantar. Agradecer que você já superou. E eu agradeço o seu tempo, mas eu tenho que te deixar. Essa música é tão maravilhosa que eu não consigo comentar sobre sem tá tocando um exemplo do que eu tô falando de fundo, cara. Essa daqui vai pra quem tava 4 anos atrás. Quem apoiava e não deixava de acreditar. Essa faixa tem um feat com o Lil Wan, que é amigaço do Vitor há um tempo, o que reforça a ideia de amadurecimento da música. Como depois de anos, os dois se viram crescer e ainda estão juntos. E é essa mesma amizade que tem entre o Yoon Lee e os fãs dele, a interação de arte e o consumidor. Mas nesse caso, a arte tá se despedindo de bons momentos que teve com o ouvinte. Isso que é lindo na música. Na minha memória, nossa história. E agora eu agradeço por tudo, mas eu tenho que ir embora. O refrão dessa música é simplesmente maravilhoso. A voz feminina dizendo dá um ar 2 vezes melhor na música. O instrumental casa lindamente com o vocal dos dois cantores, principalmente a guitarra. A música por inteira tem uma lírica foda, pessoal, emocionante e é uma das melhores do álbum na minha opinião, o que deixa uma expectativa muito foda pro resto do álbum. Vai ser uma corrida, não importa o que eles falem. Troféu foi essa vida e a medalha foi detalhe. Essa não era a entrada, mas tá aí, né? É porque ele não tem intro no beat. Vai ser uma corrida e não importa o que eles falem. Deus volta garantida e a vitória foi de baile. Vai ser uma corrida e não importa o que eles falem. Troféu foi essa vida e a medalha foi detalhe. Em memória à carreira musical, vamos olhar pra trás, perceber o quão difícil foi e comemorar o pódio. Mas tudo isso fazendo metáforas às corridas. Essa música é bem vibe alto astral, como se estivesse comemorando um título, que no caso dessa música faz referência às corridas de Fórmula 1. E como isso pode se parecer com a carreira dele? A parte do Yoon Lee nessa música parece retratar as fases de uma vitória. Olha, Já tá tudo claro, World Cup 200cc. Presta atenção no que esse louco vai fazer. Tô ativo. isso seria a descrição de uma manhã de corrida de Fórmula 1, e ele se preparando para correr, o que fazendo alusão à carreira dele pode ser eles indo produzir o último álbum deles. Tipo diferente de poder, tu pisa fundo e vai. Deve se morder de ódio no topo do pódio. Tava maravilha, me sinto uma ilha, ninguém não me envolve. Isso seria ele estando na frente de todo mundo, disparado em primeiro lugar e dando um show na pista, que pode ser traduzido musicalmente como ele produzindo o melhor álbum dele. Galerinha de chegada moderada, tá charmando, não esqueço que no pit stop eu não fiquei sozinho. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem. Desvolta garantida e a vitória foi de baile. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem. Troféu foi essa vida e a medalha foi detalhe. O refrão seria a consagração, o pódio definitivo, o título de melhor, que traduzido musicalmente pro final feliz da carreira dele. Sempre na corrida, logo menos chega a linha de chegada. E pela terceira vez, feat do Massaro, que vem pra agregar pra caralho na música, dizendo que ele tá sempre na corrida diária, olhando pra tudo que ele conquistou com o corre dele e superando todas as dificuldades. Ruim, não é uma vida ruim, foco só no final. Eu sou o bem ou mal num dia casual. Presa nas atitudes é diferencial. Ei, sonho e vontade nunca são igual.
A parte do Massaro é liricalmente muito boa e cheia de vida, cheia de experiência. E falando em experiência, é um fato engraçado que no primeiro feat do Massaro na trilogia foi em I Walk, Invalidation. E I Walk em português é o caminho, eu ando. E agora no último feat é em corrida. Tipo como se antes eles estavam aprendendo a caminhar e agora eles estão correndo junto. Só reforçando a ideia de experiência e superação. Não importa o que eles falem, troféu foi essa vida e a medalha foi detalhe. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, lesão tá garantida e a vitória foi de baile. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, troféu foi essa vida e a medalha foi detalhe. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, lesão tá garantida e a vitória foi de baile. Vencer uma corrida e não importa o que eles falem, troféu foi essa vida e a medalha foi detalhe. Joias da Família é uma das melhores músicas do álbum e vai tratar sobre valor moral e é o fim da ideia de que tudo é conto de fada. Que pingue ouro no pescoço de má companhia. Pode ficar com essa prata que eu não compro briga. Pois toda essa riqueza é falsa, herança maldita. Sucesso e simpatia são as joias da minha família. Sabe quando um parente falece e a família fica brigando por conta da herança? O Yun Lee deixa claro o nojo que ele sente por isso e que o sucesso e a simpatia são os bens mais valiosos da família dele. Como eu disse muitas vezes nos últimos discos, isso é uma questão de pura interpretação, e eu tô reforçando isso agora porque eu demorei bastante pra ter um intérprete sobre. Até porque eu não sei o que o Vito vive, mas ao meu ver, a música fala sobre valor, falsidade, intriga de família, falsa ostentação. Mas pelo que a música diz, é que nem todos que estão na tua família realmente te amam. Às vezes as pessoas usam uma máscara e por essas pessoas serem da tua família, tem um certo receio de pensar isso. Saber o que realmente tem valor e saber o que ostentar é algo notável nessa música. E é esse um dos motivos que eu gosto do Yun Lee. Foi um dos primeiros artistas que eu ouvi falando sobre isso. E essa música é considerada uma continuação de For My Family pela ilustre presença dele. Pela minha família que nós vai, deixou de ser assim, faz um tempo que não é mais. Eu me lembro bem, tem um bom tempo atrás, que eu contava as horas ansioso pros natais. A parte do Mike é muito importante e agrega demais na música. Sobre aquele cenário de festa de fim de ano com a família, onde tu se arrumava todo só pra ficar na sala, onde tu ficava estourando bombinha na rua. É muito bom o jeito que ele retrata essa vibe na música, mas conforme tu cresce, isso vai perdendo a magia. E no ano que vem não vai mais ter toda essa alegria. Mas como sempre tem a dupla interpretação, no ano que vem também não vai mais ter alma. Sabia eu que no próximo não tinha mais. Ano que vem, ok, não tem, ok, não tem. Eu sei, meu mano, eu sei. O tempo veio, você não viu. Ok, ano que vem, ok, não tem, ok, não tem. Olha essa guitarra do Hakuro. O tempo veio, você não viu. Vocês ouviram esse final de música? O Mike te levando pra algum fim de ano na casa de um parente teu, te lembrando de momentos e pessoas, pra logo depois dizer que no ano que vem não vai mais ter isso, não vai mais voltar, junto com o Vito cantando junto, com uma guitarra simplesmente absurda, fazendo tu assimilar tudo isso a um fim, a algo que acabou e tu nem viu. Tá explicado porque é uma das melhores do álbum. Tipo, ele te tirou de um momento bom, de uma boa memória, pra triste realidade que é agora. Simplesmente poesia. Da minha família. Antes dessa música, é bom lembrar que, por mais que os álbuns estejam no nome do Yun Lee, eles fazem parte de uns 33% de cada álbum. Porque, além dele, tem o Biff, que é o principal produtor, e também tem o Hakuro, ou o Vini, que é o único músico ou instrumentista.
Na verdade, não o único, porque o Lil Wayne faz parte disso, mas é mais o Hakuro. E se tu acha um instrumental ou de um instrumento de alguma música da trilogia muito foda, talvez o principal nome responsável por isso seja o do Hakuro. Ou também do Biff por ter sampleado, ou também do Vito, mais pelo Validation. Então, cara, eu quero que tu olhe isso. Caralho, o Vini é maluco, cara! O quê? Pô, não, peraí. Qual que tu tá mexendo, na Hiro? Não, nunca paro. Cadê a parte que ele fica maluco? Essa parte que ele fica maluco. Isso, cara. Realmente ele endoidou. O cara soltou tudo. Já falei. Fenistério, The Guy's Fire. Caralho, mas ele nem precisava dessa guitarra, ele só colocou ali. Tamo de volta, quebrando tudo com o pé na porta. Então me solta que eu tô louco tipo Galileu. Essa música pra mim é a segunda melhor do álbum. Um dos motivos que eu gosto do Yoon Lee é a vibe positiva que ele põe nas músicas. Foi por isso que eu comecei a ouvir ele. E agora ouvindo pela última vez, isso é incrível. Hoje falam que trabalham porque ouviram um som meu. Eu já sabia que essa música era incrível antes do álbum só pelo trecho do teaser. Nunca paro de sobreviver a vida que eles vivem. Ser contra a procrastinação e eles estão sempre na correria. Literalmente nunca param. Aqueles que teve menos do que eu, levantando da cama e fazendo várias paradas. Só tô aqui pra garantir que cê faça o seu. Movimento nunca paro, só quem pode isso sou eu. Movimento não aguardo, sei que a vida me escolhe. E eu vou fazer questão de pôr a parte do Biff inteira, porque eu fiquei louco quando eu ouvi pela primeira vez, além de ser incrível boa a lírica. Fazendo pedrada na porra do notebook. Acha que eu tô mentindo, chega mais e dá um look. Sai da internet, já morreu o Facebook. Vai viver tua vida, aperfeiçoar teu truque. O tempo só acelera, o freio tá quebrado. Nada te espera, a não ser um resultado. A média te exclui, o gabarito tá errado. Foca no sucesso pra tu ter algum resultado. O sucesso tá depois da subida, não tá no meio. Aproveita a caminhada e não foca no recheio. Se tu acelerar demais, não vai aproveitar o passeio. O sonho que corre rápido, mas quem voa é o teio. Foca na visão, segura o teu anseio. Lembra que a estrada vai tá cheia de bloqueios. A vida é uma competição, então mantém o pé no chão. Se tu quer o troféu, então tem que vencer o torneio. Sabe o que essa música representa pra mim? Uma mistura de Rumo à Vitória, Goddamn, Waiting to Fly e Old School. Tudo isso em uma música. Simplesmente as melhores músicas deles em uma faixa. Tudo pra fazer a última dança deles digna. Não só um projeto pra finalizar de qualquer jeito. A crítica à procrastinação de Waiting to Fly, a velocidade de Goddamn, a felicidade de Rumo à Vitória e o verso insano do Biff de Old School. Pra mim, obra-prima. Pode isso sou eu. Movimento não aguardo, sei que a vida me escolheu. O que eu percebi com esse álbum, pela tracklist, foi que sempre quando tem uma música mais descontraída, mais alegre, depois dela vem algo mais sério, mais sentimental, mais triste. E depois desse exemplo vocês vão perceber bem. Porque eu vou falar sobre a música que eu classifiquei como muito parecida com Flores de Outro Carnaval, muito lírica e pessoal, sentimental, e uma das músicas que mais eu trabalho para escrever o roteiro. De tão sentimental, de tão bem como ele escreveu, como ele pôs sentimento na música. Oi, vó. Fiquei sabendo que você tá malzinha, mas a gente não consegue te visitar por esses dias. Vai ter que conseguir comer algumas coisinhas por aí, né? Dar uma fortificada pra gente conseguir te visitar. Esse áudio que toca no fundo foi a última mensagem do Vito pra avó dele, que veio a falecer há 4 meses depois do vô dele. Áudio esse que nunca foi visualizado por ela. Falasse que ia me dar um abraço de pé, então tô na espera aí, tu come direitinho. E esse acontecimento foi importante na decisão da aposentadoria dele, por ele estar cansado de tratar sobre os assuntos tão pesados, tão sérios. Então essa música é em homenagem aos avós deles. Beijão, vó, te amo, viu?
E agora é tarde, mas é só o começo. Entendi que se a hora bate, eles partem. Ninguém mais tem tempo, o tempo que nos tem e nos guia até o leito. Me persegue no bom dia até a hora que eu me deito. Se a vida... É bizarro o jeito que o Lee consegue pôr sentimento, amor e pensamento nessa música. Compramos um tempo extra pro meu velho amigo, aquele que me mediu quando eu só tinha um aninho, não duro. É normal as letras de músicas conseguirem expressar sentimentos, mas em Memórias é diferenciada demais. Ele trata o luto de um jeito que parece ser normal, parece ser compreensível. Mas a principal mensagem de Memórias é notar a diferença de uma pessoa na tua vida e valorizar isso enquanto ela é viva. Porque depois que alguém morre, tu nunca mais vai conseguir dizer pra ela o quanto tu amava ela, o quanto ela era especial. Às vezes pensamos em não dizer algo sentimental pra alguém por medo de negação ou por medo de se expor muito, mas isso é uma falsa ideia. Se algo é bom, aproveite enquanto é tempo. E se for uma pessoa, faça ela saber que tu admira ela. É ter um amigo, outra coisa é um parceiro. Mesmo sem jeito, ainda vale muito, eu te amo. Não deixa tudo ser cinza, senão vão passar em branco. Nunca me esqueço tudo que cê fez por mim foi muito bem notado. Espera por mim quando eu passar pro outro lado, então. Nunca me esqueço sei que meu futuro é um presente que foi dado, então não desperdiço pensando no meu passado, não. O refrão dessa música é viciante, e essa voz de fundo mais leve, Memórias, tananana, dá um ar mais fresco, ao mesmo tempo que toca uma guitarra que dá um ar de dor, ao meu ver, por algo que já passou, uma memória, um sentimento de dor misturado com um bom sentimento. E agora é tarde pra apontar a falta que cê faria. Então me perdoa que eu não falei tudo aquilo que eu queria. A segunda parte da música fala mais de uma visão do Vito de arrependimento por tudo aquilo que ele pregou na primeira parte, aproveitar e dizer sentimentos, como por exemplo na parte de não me perdoa que eu não falei tudo aquilo que eu queria, que expressa uma culpa, que é uma das fases do luto, culpa por não aproveitar, não expressar, não se importar. Sabe da verdade o jeito que o ponteiro gira, tá me dando uma agonia. No piscar de olhos eu não sou mais quem eu conhecia, e quem achava que eu conhecia me passa a perna. Uma pena essa rima não poder ser mais sincera. E esses últimos versos vão falar sobre os últimos momentos da vida dos voos do Vito, segundo o ponto de vista dele. E eu acho essa parte muito boa, ou muito poética. Pra destruir essa merda, máquina do tempo saiu mais cedo mesmo dia. Você até falou que emocionou com aquela fita, riu e se divertiu com toda a nostalgia. À noite você teve a primeira parada cardíaca, tivemos que animar minha avó pra ver se ela comia. E ela foi mais forte do que achou que ela seria, e aquele foi o pior Natal de toda a minha vida. Então esse eu só dedico pra José e Maria. Em resumo, Memórias é uma música pra te fazer pensar melhor sobre a questão de aproveitar a vida. Como ele mesmo diz na música, que é um conselho. Não que as outras músicas não sejam conselhos, mas talvez se ele ouvisse o próprio conselho antes de tudo, talvez a dor do luto não fosse tão doída. Sei que meu futuro é o meu presente que foi dado, então não desperdiço pensando no meu passado, não. A noite em Tóquio é bem solitária, em becos me perco como em labirintos, letreiros brilhantes. Lost in Translation é, em uma primeira visão, uma música mais descontraída, mas se analisar melhor pode ter um significado um pouco mais profundo. Não entendemos nossos sentimentos, I guess we got lost in translation. Lost in translation. Yeah, we ride on time, but at different stations. We are lost in translation. All those Tokyo dry lights, baby, leaving us blind to sensation. Segundo o meu jeito de ver a música, Lost in Translation pode se referir a um sentimento de incerteza, de medo da decisão ou também de como lidar com o fim da carreira dele daqui pra frente, já que as músicas daqui em diante vai ser mais objetiva e séria, e esse sentimento de incerteza vindo do meio do álbum dá um valor a mais pro título da faixa, Perdido na Tradução. Sonhei com esse dia de ser estar, peraí, mas aonde você está? Por mais que a música seja sobre mudança, ele usa tradução porque a música tem 3 línguas diferentes. Pra iluminar. O
Vito já tinha o costume de cantar em inglês nas músicas dele e alternar as línguas durante a música, costume esse que é um diferencial do Vito pros outros demais artistas do underground. Mas nessa música ele chama o Sho Sensei, artista japonês que canta junto com ele em Tomodachi, e ele chama justamente o Sho por conta desse álbum ter alguns samples instrumentais com estética mais asiática, então ele achou que cairia bem, até porque ele chamou pessoas que fizeram trabalhos junto com ele antes pra produção desse álbum, como um fim. Mas pra ser sincero, eu não gosto muito dessa música, ainda mais se tu levar em consideração com as outras músicas desse álbum, não porque ela é rasa, mas porque, na minha opinião, ela é muito monótona e ela não tem grandes pontos fortes. E a parte do Sho Sensei eu realmente não gosto. Não sei se é porque ele tá cantando em japonês e se eu quisesse ouvir japonês cantando eu ia pro BTS. Mas é inegável que a parte do Sho Sensei agrega um pouco na vibe alta astral da música, que realmente é muito boa, é uma música com ambientalização muito boa. Eu, pelo menos, eu me sinto num Velozes e Furiosos Tóquio, tá ligado? Que é muito foda. Antes dessa música eu só tenho que avisar que essa música vai comentar sobre um conteúdo forte, um conteúdo que talvez gere gatilho nas pessoas, que é sobre aquele assunto do Setembro Amarelo. Então se tu tem gatilho, talvez seja melhor tu pular um pouco essa parte, mas se tu tá vendo esse vídeo tu sabe que essa música vai falar sobre isso, mas só pra avisar mesmo. Nós vivemos num tempo onde a doença do século é a depressão, e mais de 500 mil pessoas são vítimas de por ano. E creio eu que todos que estão vendo esse vídeo gostam de fazer a vida das pessoas melhores. Então imagina ser um artista do calibre do Yoon Lee, que prega autoaceitação, mudança de vida e valorização de caráter. Eu posso mostrar inúmeros comentários nos vídeos do Yoon Lee que dizem que ele apareceu em momento difícil e que as músicas dele tiraram as pessoas da depressão. Olha a importância disso. Mas imagina como dizer que essa vai ser a última vez que ele vai te ajudar. Como que vai ser a última vez que ele vai dizer pra tu seguir e viver o que tu quiser, sendo que foram esses motivos que muitas pessoas começaram a ouvir ele. Primavera é considerado por muitos a melhor música do álbum, e é a última vez que ele vai te ajudar. Tema forte e um instrumental forte geram com certeza um projeto social. Não inventa de ir embora sem fechar essa porta. O futuro da sua vida depende do agora. Sai do quarto, vai lá fora, viaja um pouco e pensa bem. Fala com um amigo seu, com um parente ou com alguém. É difícil falar tudo, meu parceiro, isso eu sei. A gente guarda muita coisa na nossa cabeça. O Yoon Lee sempre disse pra gente não desistir, e nessa música não é diferente, porém com um tema mais forte, sobre suicídio. Nem sempre estamos na nossa melhor fase, ele mesmo diz. Já quis privar o mundo do Yoon Lee. Ele também já passou por isso, mas segundo Racionais, até no lixão nasce flor. Então segundo Yoon Lee, flores desabrochando é primavera todo ano. Vai prosseguir. Mostra outro caminho que esse ciclo eu tô quebrando. Flores desabrochando é primavera todo ano. Mesmo setembro acabando, a nova era tá chegando. Esse seu tempo é futuro, é primavera todo ano. Te mostra outro caminho. O ciclo, a era que tu tá acostumado tá sendo finalizada. Então é melhor tu tá bem, tu tá curado. Até porque antes e depois de setembro é tempo de se cuidar e de se valorizar. Esse seu tempo é futuro, é primavera todo ano. E por mais que isso seja clichê, é a verdade. Muitos dos conselhos que a gente escuta e a gente não dá bola são verdadeiros. Fazer isso contigo não vale a pena. A vida sempre foi mais que isso. Por enquanto tá ruim, mas vai melhorar. Por enquanto não parece, mas confia em mim. Essa música parece que senta do teu lado e fica te dando conselhos melhores que convencionais. Ainda mais vindo de um grande amigo teu, pra não chamar de ídolo. Brincadeira à parte, sempre foi isso que ele quis. Ele não quer ser idolatrado, ele quer te ajudar, ser aquele amigo que tu precisa. Por mais que eu tenha passado vergonha na frente deles chamando eles de ídolos, eu fico feliz por ter entendido. Ele cita na música que nós, fãs, deixamos comentários dizendo o quanto que ele nos ajudou, e isso ajudou ele também. Por isso essa interação entre amigos e não de ídolo e fã. E é difícil citar exemplos diversos nessa música para dar de conselho, até porque a música inteira é um conselho. Mas tem alguns exemplos de tipo, não deixe que uma perda te tire uma vitória, a vida não é um jogo pra só desligar. Ou também o imagina uma vida onde eu não quis tentar, não ajudaria todos que eu já ajudei.
Então não deixe uma pessoa estragar tua vida, nem um dia ruim, nem um trabalho ruim, nem uma doença. Tu ainda vai conseguir o que tu quer. É algo que é importante é que se tu vier fazer algo contra ti, todos ao teu redor vão sofrer também. Ou a tua família que tu ainda vai construir, ou o teu eu do futuro feliz na vida. Mas o melhor conselho da música, na minha opinião, é esse. Você diz que se odeia, mas é cheio de si. Então usa essa defesa e busca um pouco de amor próprio. Vítima de si mesmo e ainda vai perder seu tempo dizendo que tira o liso para o Walker. Uma música cheia de vida, emocionante, importante e maravilhosa. É sem sombra de dúvidas uma das melhores músicas da trilogia, sendo importante no decreto do fim do Yoon Lee, o último conselho, a última ajuda. Te mostro outro caminho que esse ciclo tô quebrando. Flores desabrochando, é primavera todo ano. Mesmo setembro acabando, a nova era tá chegando. Esse seu tempo é futuro, é primavera todo ano. Ouviram isso? Sei que eu não sou igual, mas ultimamente eu me sinto mal. Presencial, nave espacial, quero descansar no corpo de força. Vida marcial, tudo é muito tempo, vazio sideral. De cristal, tudo pensa na vida assim que evoluo. Era tão gratificante ver o Biff e o Vito junto nos documentários produzindo ali juntos. Era uma conexão tão boa, uma dupla dinâmica. Os dois se contemplavam, riam e produziam juntos toda hora. Foi tão bom acompanhar esses dois juntos nos documentários. E essa música contempla isso. Já adianto que essa é a minha favorita do álbum e que vai falar de toda a trajetória e perrengue deles, brindando tudo que eles construíram juntos. Desde os velhos tempos conhecendo Brockhampton, antes da fama, da grana, da viagem, antes do validation. Na trilogia toda teve poucas músicas que o Biff cantava junto, mas sempre quando ele cantava a música era muito boa, e essa vai ser a última vez dele cantando. Tudo começou quando o Vito só ouvia Brockhampton e levava como inspiração. Depois da primeira música que ele fez com o Biff ter sido um sucesso na fanbase dele, que foi Polaroid, que eles começaram a buscar pela validação do público e da própria arte. Isso muito antes de Validation. Os dois sabiam que junto eles podiam chegar longe e se completar e ser gigante. Tudo isso com uma bela amizade no meio. Eram horas mixando, às vezes nem pra música sair, mas mesmo assim não largaram de mão. Tudo isso é o que o Yoon Lee diz no verso dele da música. Juntos alcançaram o sucesso. Idade, hoje uma nota é o que não me falta, mas quando eu lembro da gente, ainda queria tá de volta. Mas por mais que a parceria esteja acabando, ele queria tudo de novo. Cada álbum, cada música, não só em questão do Biff, mas da carreira. E agora, apreciem o último canto do Biff. Lembro quando eu resolvi começar a produzir, no estágio pensando no Type Yoon Lee. Baixei FL e fiz umas merda aí cheio de orgulho, mandei pra ele ouvir. Desde sempre ele sonhou em ser produtor, muito por causa do amor das referências dele que ele diz em Old School. Mas ele nunca se sentia confortável com o que ele fazia, ficava tudo ruim. Mas será que isso era motivo pra desistir? Pior que a minha,
mas não parei, porque eu não consigo se eu sei que consigo chegar onde eu quero. Que com esforço e tempo de sobra fazendo eu melhoro na base do erro. Ele só treinou cada vez mais, se aprimorando musicalmente. A cada produção que ficava ruim, ele adquiria mais experiência, ficava mais sábio e descobria mais. Mas não seria nada do que é hoje sem a influência do Yoon Lee, que ajudou ele a ser o grande produtor que ele é hoje. E agora, o último verso do Beef, que me emociona muito. Mas o que me deixa feliz é que na minha área virei referência. Quando percebo o quanto eu inspiro, vejo que o holofote compensa. Ter acompanhado eles desde o Validation até aqui, permitindo eles me completarem artisticamente e me ajudando todo dia, é muito gratificante. Mas é mais ainda ter ouvido essa música sabendo que ela honra muito bem todo esse projeto. Essa música, desde o começo dela, já tem uma sonoridade muito foda, como se tu estivesse entrando em um estado que tu se permite aproveitar o sentimento do fim. Vamos manter tudo isso bem breve, pois vai doer demais. Temos tempo contado, já vejo a bandeira da Colilás. Adeus é a antepenúltima música do álbum e é a música mais melancólica, porém esse começo parece que te prepara pra isso, te deixa ciente do que vai vir. Muita gente diz que essa música poderia facilmente ser a última do álbum, por retratar muito bem o sentimento do fim, de jeito choroso, triste, doloroso, e essa parte final tem muita informação e cada uma tem que ser analisada com cuidado porque agrega muito bem na construção da narrativa da música. Essa parte antes do refrão explica muito bem a situação que ele vai ter que largar os fãs de mão, que ele tá no direito dele. Então se ele começou tudo isso, ele vai terminar. E esse refrão grita muito bem a ideia que ele quer passar, que isso não é fácil nem pra ele, que ele gosta muito do que ele construiu, mas que não dá mais pra seguir. Então tudo que ele consegue oferecer é um bom e velho adeus. E a segunda parte da música relata muito bem o que eu senti ao saber da aposentadoria dele, e creio eu que muita gente sentiu, e ao mesmo tempo relata como ele estava se sentindo com tudo isso. Quando eu for embora, enquanto você chora, eu fecho a porta. E sei que tá ruim por agora, mas espera um pouco que sara. É um conselho muito bom que ele dá pros fãs dele, que por mais que doa bastante, não é o fim do mundo. E uma hora tu até se acostuma e acha positivo toda a situação. Ele descreveu muito bem o que eu senti. Porque quando eu deito, a dor no meu peito não deixa eu dormir. Deixa eu dizer que uma vez eu chorei por um mês. E agora, ele tenta nos explicar pelo que ele estava passando, que todas as inseguranças ou chuvas de pensamento não estavam ajudando ele, e que ele precisava de paz. Tipo dizendo, eu sei que tá difícil pra ti, mas pra mim também não tava fácil, então eu espero que tu entenda. Mais uma vez ele se mostrando nosso amigo. Adeus é uma das melhores músicas dele.
e é pura poesia e conversa com os fãs, explicando tudo, nos acalmando, dando adeus. E tudo isso com uma sonoridade única que te leva numa vibe única de paz e tristeza. Particularmente eu não gosto muito dessa música, mas é inegável que ela é bem produzida e tem bastante gente que gosta. Vamos ficar bem, vamos ficar bem, penúltima vez, vamos ficar bem, penúltima vez. Vou tentar colocar em palavras pequenas coisas bem maiores que eu e você. Tarefa difícil pra um poeta escrever. A cada vez que o álbum vai chegando mais perto do fim, mais parece que a música que tá tocando é a última. Mas ainda não é. Eu digo isso pela sonoridade e complexidade da letra. Nessa música não tem quase nenhum ponto de esperança. Nada alegre, é sofrimento puro. Nessa música eu sinto dois tipos de possíveis interpretações. A primeira seria sobre a carreira dele, o que faz sentido com a estética do álbum. E a segunda interpretação seria para algum relacionamento amoroso que acabou, o que faz sentido com a letra da música e o porquê de tanta gente se identificar e gostar. Na verdade, talvez seja por causa disso que eu não gosto muito dessa música, porque quando eu ouvi pela primeira vez eu fiquei com o significado da carreira dele na cabeça. E eu gosto muito da mudança sutil de humor dessa música. No começo é calmo e dizendo que vai ficar tudo bem e que as coisas não são mais as mesmas. E conforme a música vai tocando, a calmaria da música vai sumindo e ele vai cantando cada vez mais emocionado e perdendo a esperança da situação. Simplesmente o instrumental, a lírica e a entonação do vocal em um degradê junto, como se ele estivesse chorando conforme a música. Você me salvou todos os dias durante o tempo que deu pra durar. E ainda me salva, marcou minha vida. Você me ensinou que o show tem que ir contigo. Tudo ficou mudo sem você. E quando eu grito, eu pulo, eu chuto. Nenhum som sei fazer. E todo caos corre sem pausa. Na cabeça tá difícil de esquecer. Dessa vez eu vou deixar doer. O refrão dessa música que é incrível por si só, e a cada vez que ele repete o refrão ele canta mais eufórico, ajudando ainda no degradê musical. Pode reparar no aumento do elemento na música a cada refrão, igual em Máquina do Tempo. Dessa vez eu vou deixar doer. Tudo ficou mudo sem você. E quando eu grito, eu pulo, eu chuto. Nenhum som sei fazer. E todo caos corre sem pausa. Na cabeça tá difícil de esquecer. Dessa vez eu vou deixar doer. E algo que é bom se relembrar, e algo que eu pensei também, é que nos 3 álbuns dele, a penúltima música tem um refrão repetitivo. Em Anjos da Guarda, Quebra Minha Pose, Me Deixa Sem Graça. Em Máquina do Tempo, é Máquina do Tempo, Tá Suando Legal. E em Deixa Doer é o refrão que vocês estão ouvindo. Tudo ficou mudo sem você. E quando eu grito, eu pulo, eu chuto. Nenhum som sei fazer. E todo caos corre sem pausa. Na cabeça tá difícil de esquecer. Dessa vez eu vou deixar doer. E de repente, um descanso. Só pra voltar pela última vez. Tudo ficou mudo sem você. E quando eu grito, eu pulo, eu chuto. Nenhum som sei fazer. E todo caos corre sem pausa. Na cabeça tá difícil de esquecer. Dessa vez eu vou deixar doer.
Essa última estrofe é muito gostosa de ouvir e cantar. Eles dizendo que acabou pra eles e nunca mais vai voltar, como pro relacionamento, como do jeito que tu quiser interpretar. E é com um imenso pesar, porém prazer, que eu decreto o fim da trilogia. Obrigado, mãe, obrigado, pai, obrigado, vó, obrigado, vô, obrigado, Vina, obrigado, Bife, obrigado, Lô, quem sempre ajudou. Só deixo bem claro que eu não sou nada sem quem carregou. Não Me Faça Falar é definitivamente a última dança, e tudo começa com ele agradecendo a todos, igual o Gold, tratando com muito respeito o solo que ele criou. E apesar do ano passado ter sido difícil pra ele, ele se levantou. E como ele tá fazendo no álbum inteiro, pegar todas as lentes de um final, todas as emoções do fim e fazer uma bela arte em cima disso. Tarefa difícil, porém concluída. Ele também cita a situação dos avós dele, que ele não conseguiu se despedir da melhor forma, e agora ele recompensa em arte. O tempo passou e eu sei que isso não é boa desculpa pra faltar nos seus piores dias. Ainda sou seu neto favorito, esse erro entrou pra sua lista. Não queria... E agora vocês apreciem o último refrão dele. Nos meus sonhos a minha família tem vida infinita, vivemos de zero finais. Deixa se tornar real que você sonhou, se aqui é seu final. Espero que seja o que você desejou. E pela última vez, torne realidade o que tu quer que seja. Tu consegue. E por mais que seja clichê, não fica triste porque acabou. Fica feliz porque aconteceu. Esse é o fim que cê imaginou. O céu tornou mais duas estrelinhas. Como o nome da música diz, a segunda parte vai falar sobre a decisão dele parar, que ele estava desgastado por conta do que tinha sido o último ano dele, e que ele não quer mais viver de homenagem, ele não quer falar o que é a vida dele. Portanto, não me faça falar do inverno passado, não me faça falar de tudo desde março, não me faça falar de tudo que eu passei, não me faça falar de tudo que eu ainda passo. Não... Agora que tá claro a decisão, agora que tá claro os vários conselhos que eles nos deram durante todos esses anos, cabe a nós respeitar o espaço deles, levar em conta cada conselho e aplicar na nossa vida, fazer o que ele sempre quis que nós fizéssemos, jogar o jogo da vida, ser quem tu quer ser, conquistar o que tu quer ser, não viver em vão, ter essas morais e ética, até porque ele fez tudo isso pra mostrar que ele conseguia, então tu também consegue, até porque ele é um ser humano igual como qualquer outro. Teve algumas dificuldades, mas nunca teve com o que reclamar, e ter, entre aspas, nascido em berço de ouro não faz ele ser menos ambicioso. Agora nos cabe relembrar tudo. Não me faça falar de sofrer, quero só existir. Não me faça falar de vitória, derrota, da glória, das mortes, de tudo que eu vi. Não me faça falar de história, de conto, de fada, boneco, fantoche, roupa que eu vesti. Não me faça falar de memórias, de novos fantasmas, de velhos amigos, de sobrar aqui. Não me faça falar de tempo e lugar, ou de sorte, de tudo que eu vi. Não me faça falar de nada que eu ouvi. Não me faça falar o que cê não quer ouvir. Não me faça falar o que cê não quer ouvir. Com o fim do álbum, dá pra perceber que ele conseguiu, por mais que passando por um luto, desenvolver uma boa arte pros fãs, pra ele e pra todos que ele queria entregar. Conseguiu transformar toda a pressão de estar se aposentando em uma das melhores obras que eu já vi. A última arte dele que deu um nome a mais pra ele e que trata com carinho aquele Thales que precisou de um apoio há um tempo atrás. E nada
Pra mim, o Yun-Li nasceu no aniversário de um dos membros da catequese. E pra mim, o Yun-Li morreu numa reunião da catequese. Portanto, esse vídeo é uma homenagem a nós.